Mas, sem dúvida, o caso das meninas que nasceram aqui em Fortaleza foi um dos mais marcantes, impactantes. Como que, diante deste grande desafio, você se portou? Foi o primeiro caso acontecido no Brasil em que era possível salvar as duas crianças. A minha primeira atitude foi propor para a família: olha, vamos tentar. Eu sei de um caso que eu queria que você falasse sobre ele, porque mais para que a gente saiba também dos desafios que você enfrentou, né? Que foi aquele caso, se eu não me engano, das irmãs gêmeas siamesas. Não sei se esse foi o maior desafio da tua carreira, né? Ou se foi outro, né? Mas eu queria que você trouxesse um grande desafio e como que, diante deste grande desafio, também, né, você se portou, né? O que é que veio na sua mente? Como é que foram as ações? Como é que você enfrentou aquilo? Porque a gente sabe que a medicina, principalmente a medicina cirúrgica, mas não somente a medicina cirúrgica, óbvio, mas é uma profissão que vai trazer desafios que, como você disse, impactam o profissional, ele leva para casa, ele se preocupa, na mente dele ele vai estar pensando muitas vezes no paciente, é diferente, sei lá, de um professor de matemática que também vai se preocupar com seus alunos, mas o aluno ele vai estar vivo no outro dia, provavelmente, né? Então, assim, dentro da medicina a gente tem muito isso. Então, eu acredito que para os médicos que estão ouvindo, entender como que um profissional que realiza um trabalho de qualidade, de excelência, que chegou no ponto em que você chegou, lidou ou ainda lida com grandes desafios, é importante para que a gente consiga modelar, né? Se inspirar muitas vezes. E às vezes são esses 5 minutos de resposta em um podcast que o indivíduo leva para o hospital e do nada aparece um desafio e ele lembra, olha só como é que o doutor Eduardo fez naquela vez, eu vou tentar fazer agora também. Então eu queria que você falasse sobre um desafio e o contexto desse desafio. É engraçado você ter falado o exemplo de um professor de matemática. Eu só consigo tratar os meus pacientes hoje por causa de um professor de matemática, né, que foi meu pai. Uhum. O maior desafio da minha carreira como neurocirurgião pediátrico é o caso que eu estou enfrentando no momento, a cada momento. A gente tem que olhar assim. Excelente, excelente. Né? Então, o meu caso mais desafiador é o que eu vou ver depois daqui. Mas assim que vier o outro paciente, será ele. Mas, sem dúvida, o caso das meninas que nasceram aqui em Fortaleza foi um dos mais marcantes, impactantes Por quê? do nosso caminho, por vários aspectos diferentes. Entre eles, o ineditismo. Né? Foi o primeiro caso acontecido no Brasil em que era possível salvar as duas crianças. E acontece justo aqui em Fortaleza. E como era um caso ainda não acontecido no nosso país, exigia toda uma estrutura e uma equipe, eu digo isso a nível nacional mesmo. Nós temos uma boa estrutura aqui? Sim, temos. Mas era um caso que acontecia pela primeira vez. Então, o meu primeiro, entre aspas, reflexo, porque os meus alunos sabem, se passa pelo cérebro, não é reflexo. E se eu verbalizei, passou pelo cérebro. Então, a minha primeira atitude foi propor para a família: olha, vamos tentar. Porque eu já sabia de casos parecidos que tinham sido conduzidos no mundo. E a segunda atitude foi dizer: a gente vai lá para a USP. Já que era uma responsabilidade tão grande, eu queria contar com o lugar que eu acreditava ser o ideal, e era o lugar onde eu tinha me formado. Né? Os amigos que deixei lá foram totalmente receptivos, acolhedores. Eu falei: olha, estou com esse caso aqui, vamos junto, vamos. Né? O Dr. Hélio Machado liderou esse processo, meu mesmo orientador de monitoria. Né? Muitos anos depois eu organizei em Fortaleza o Congresso Brasileiro de Neurocirurgia Pediátrica, ele foi o homenageado. Então, olha como a roda da vida vai girando. E aí transferem-se as crianças para lá, mas mesmo assim a experiência da USP era igual à de Fortaleza, zero. Ou seja, além da estrutura da equipe, dos recursos da USP Ribeirão, a quem eu tenho uma gratidão eterna por cada momento de formação e também por esse caso, a gente pediu ajuda para a pessoa que mais tinha participado de casos bem-sucedidos semelhantes no mundo, que era o professor James Goodrich, de Nova York, neurocirurgião pediátrico, grande amigo da neurocirurgia pediátrica brasileira, frequentou muitos eventos, uma pessoa acessível, brilhante, e com história de vida também fantástica, colecionador de
de livros antigos de medicina, biblioteca imensa, uma figura, o Gudas. Então nós chamamos, ele veio 5 vezes. Uma para a reunião de planejamento e depois para as 4 cirurgias. Então tinha virado quase uma rotina. Quando ia haver o encontro, eu saía daqui de Fortaleza, descia no aeroporto de Guarulhos, dormia num hotelzinho próximo ao aeroporto, porque 10 horas da manhã eu voltava para o aeroporto para pegar o professor e a gente ia juntos pela estrada, pela Anhanguera, até Ribeirão Preto. Dá ali uma viagem de 3 horas e meia. E ele ajudou muito, né, com experiência, com expertise, com uma coisa que na época, isso foi 2018, né? Na época parecia um grande avanço e hoje em dia você pode ter em casa, que é a impressão 3D. Mas a impressão 3D do cérebro das meninas ligado, ele trouxe dos Estados Unidos, ajudou com toda a experiência. E a ideia era fazer cirurgias seriadas, de modo que a cada passo o cérebro delas fosse se adaptando para viver sozinho. Porque as experiências de fazer a separação em um ato único não tinham sido bem sucedidas anteriormente na história da medicina. Então essa era a estratégia a ser empregada. E assim foi feito. A gente teve lá, então, nas 4 vezes, em campo cirúrgico, junto com a equipe imensa e uma equipe duplicada. 2 carrinhos de anestesia, 2 equipes cirúrgicas e tudo uma coreografia, né, centimetralmente ensaiada para que depois da separação cada equipe se separasse, fosse fazer a reconstrução, e isso nos deu muitas lições. Primeiro, acreditar que os grandes desafios são possíveis de serem vencidos e as metas são possíveis de serem alcançadas. No caso, a separação das 2 crianças. Outro aprendizado é a importância do planejamento. A gente sabia para onde ir dentro da sala de cirurgia depois que houvesse a separação. A gente sabia para onde que cada mesa ia girar para cada equipe se reposicionar para fazer a reconstrução. Então esse planejamento é importante e para quem lida com situações complexas, seja na medicina, seja em outras áreas, isso é fundamental. E um outro aprendizado fundamental é a questão da equipe. Então, jamais um elemento sozinho conseguiria executar esse projeto de separação das meninas. Então, eu brincava na época, eu dizia, para separar 2 pessoas, a gente precisou juntar muitas. E cada um dando a sua contribuição. E engraçado, porque o dia da última cirurgia foi o dia de uma eleição, né? As nossas últimas eleições têm sido muito polarizadas, né? muito aguerridas. E naquele dia, o Brasil dividido, a gente ali estava todo mundo exercendo a união, a colaboração, e o resultado realmente foi muito gratificante. Elas vivem, né? Vivem aqui perto, a gente tem contato, a gente... No começo tinha mais contato, porque obviamente tinha a questão da cicatrização, da readaptação e tudo. Mas a gente sempre está tendo notícia e foi muito, muito legal poder participar desse momento. Excelente. Um marco histórico, não tem como. E de certo modo, você vê que a medicina de alta complexidade ela tem a contribuir, inclusive, talvez para o mundo corporativo, né? Porque isso tem todas as características de uma gestão de um grande projeto. Sim. Planejamento, trabalho em equipe, complexidade, né? Teste, vocês testaram antes, com certeza. Simulação, modelo, né? Modelo. Até mesmo networking, né? A questão de do médico entender a importância de criar boas relações com médicos também. Se o professor não tivesse vindo, seria diferente, provavelmente. Se ele não trouxesse o cérebro em 3D, né, seria diferente. Então, o fato de vocês terem uma boa relação com ele contribui muito, né? A relação nossa com a equipe da USP, a relação da gente do Brasil com o professor James Gudas, que inclusive foi uma perda terrível da pandemia. Né? Extremamente doloroso. Né? Essa grande empreitada das 4 cirurgias foi em 2018. 2019 ele esteve em Fortaleza, no Congresso Brasileiro de Neurocirurgia Pediátrica. 74 e totalmente ativo, genial o raciocínio. E
ele viria de novo para Fortaleza para um curso que estava marcado para março de 2020. Olha só como muitas vezes a gente não controla, né? O destino que acontece com a gente. Um curso agendado para março de 2020, todo mundo sabe o que aconteceu em março de 2020. E aí eu mandei um e-mail para eles, dizendo, professor, nós vamos ter que adiar e tal, talvez em junho, julho, né? Ilusão de controlar alguma coisa. E ele me respondeu, olha, você está fazendo uma bobagem, porque dentro de um mês toda essa história vai estar acabada. E ele, estudioso da história da medicina, inclusive das pandemias, das epidemias, tomara, mas não é opção minha. O governo fechou tudo, eu não vou conseguir fazer o curso. Um mês depois ele tinha falecido na primeira onda em Nova York. E o curso foi realizado em junho de 2022. 2 anos depois. Corrigindo, o curso foi realizado em abril de 2022, 2 anos depois. Então, depois de vários adiamentos, e só para mostrar como a gente tem um controle muito mais restrito sobre as coisas da vida do que o que a gente acha que tem. Verdade. Mas fica uma gratidão imensa ao legado do James Goodrich e a amizade dele, ao tanto que a gente aprendeu com